bem-vindos ao nosso PodSim 102. Hoje falaremos, como não poderia deixar de ser, já que estamos no Brasil, do Carnaval. O nosso título convida primeiro a essa reflexão. O Carnaval é uma celebração? Sim, o Carnaval é uma celebração, é uma comemoração, é um rito social, que envolve uma parte significativa da sociedade brasileira. Não toda, obviamente, nem sei se a maior parte. Não conheço nenhuma pesquisa, acredito que não, que não são 100 milhões de brasileiros aí envolvidos nisso, mas certamente são muitos milhões. A grande questão é o que é celebração e que tipo de celebração é o Carnaval. Então, primeiro a gente tem que entender que celebrar é algo que está ligado diretamente, à natureza humana. Nós não conseguiríamos viver sem celebrarmos. E o que é celebração, falando de uma maneira simples? A celebração é a congregação em um grupo, é a festa de uma grande ou pequena coletividade. É uma comemoração que une as pessoas. Nós não teríamos sobrevivido nos últimos 200 mil anos na Terra, é onde a antropologia coloca o início da vida realmente humana. O André Luiz também tem a mesma opinião, se nós não celebrássemos constantemente. Então, o celebrar, o comemorar em conjunto é uma necessidade espiritual que nós não podemos abrir mão. É importante a gente colocar isso para que a gente não caia na discussão infeliz, medieval, e como se tudo fosse uma oposição entre alegria e tristeza, ou como se tudo fosse uma análise, pode celebrar ou não pode celebrar. Então, a gente começa estabelecendo nossa reflexão dizendo claramente, segundo a antropologia, segundo o espiritismo, nós temos uma profunda necessidade de celebrar. Eu digo segundo o espiritismo porque a gente tem relatos maravilhosos de Kardec celebrando o encontro entre os espíritas, e Jesus foi um grande celebrador, se é que existe essa palavra, Jesus estava sempre comemorando em conjunto. E Jesus usa esse símbolo da celebração, da festa, da comemoração, inclusive como símbolo do reino dos céus. Para que vocês não estranhem, eu vou lembrar rapidamente que Jesus compara o reino dos céus a uma grande festa ou a um grande banquete. Está aí nas parábolas, Kardec seleciona essa parábola e a inclui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a celebração em si, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista do cristianismo, do Cristo, é algo saudável. O Cristo não compararia o reino do céu a um grande banquete, a uma grande festa, a uma grande celebração, se em essência celebrar fosse algo negativo. E se não bastasse, Jesus inicia a sua missão numa celebração de casamento. Então, espiritamente, nós não podemos ser contra a festa, nós não podemos ser contra a celebração. Porém, contudo, todavia e entretanto, como se diz, vamos entender algo que faz toda a diferença. Existem tipos e tipos de celebração. E a distinção não é meramente externa. Porque na festa de casamento que Jesus estava tinha álcool e o próprio Cristo transforma água em vinho. E os próprios espíritos dizem a Kardec que querem que seja colocada no início do Livro dos Espíritos, da obra que inicia o Espiritismo no mundo, o símbolo do trabalho deles, que é o quê? Que é uma parreira, que é o pé de uva, a planta que dá a uva. E diz, o bago, o bagaço é a parte material. O vinho ou licor significa o espírito. Então, isso é só para a gente começar a conversa, quebrando qualquer ideia infantil e infeliz, ou, sendo tecnicamente correto, qualquer ideia medieval de que espiritualidade é o oposto de celebração.
Isso não existe para a visão cristã e para a visão espírita. Vamos agora entender que existem pelo menos 2 grandes tipos de celebração. E aí a gente começa a tentar entender com um pouco mais de profundidade o que é celebrar. Eu vou usar referência em 2 culturas da época do Cristo, a cultura grega e a própria cultura judaica. A cultura grega vai falar de 2 grandes forças. Depois o Freud, a psicanálise, pegou essa ideia de uma maneira interessante, limitadora, mas interessante. E vai se falar de 2 grandes forças humanas, simbolizado por 2 personagens mitológicos. Eros, que obviamente, distorcido sem ninguém entender, deu origem à palavra erotismo, que já é uma deturpação do Eros, a gente sabe disso, e o Hades, que é o senhor do mundo inferior. De Hades se derivou Thanatos, ou Thanatos, que significa a morte. Então a gente associou a inferioridade à morte, e hoje é sempre curioso, gente, estudar como nós, arianos, interpretamos a mitologia. A gente sempre limita, é muito interessante isso. Mas, enfim, seja como for, hoje a tanatologia, que vem de Thanatos, que vem de Hades, significa aquelas pessoas que se especializam numa área para lidar com a morte física. Então, há uma associação clara entre mundo inferior, Hades, com Thanatos, que foi uma variação do nome do Hades, que é o senhor do mundo inferior, com a morte. E Eros, que a psicanálise chama de pulsão de vida. Amor, na verdade, Eros aí é amor. Então a gente vai ter simbolicamente essas 2 grandes forças, as forças inferiores e da morte e as forças do amor e da vida. Na cultura judaica, a gente também vai ter esse simbolismo, um pouco mais duro, um pouco mais forte, onde vai ser as coisas de Deus e as coisas do diabo, do inferno. É preciso dizer que o inferno judaico é extremamente parecido com o inferno grego e que não tem nada a ver com o inferno católico. Para os gregos e para os judeus, o inferno é um lugar de sofrimento provisório. Os católicos na Idade Média é que inventaram que o inferno é eterno. Tá certo? Então, quando Jesus fala inferno, ele está falando de um lugar de sofrimento provisório. Quando os gregos falam inferno, o mundo inferior, ou Hades, é um lugar de sofrimento provisório. Seja como for, a gente vai ter essas 2 grandes características centrais, que a gente com elas pode entender a celebração. Nós estamos falando de celebração de Hades e de Thanatos, ou estamos falando de celebração de amor e de Eros? Estamos falando de celebração de pulsão da morte, ou estamos falando de celebração de pulsão da vida? Estamos falando de celebração de inferioridade, ou estamos falando de celebração de espiritualização? Então a gente vai pegar isso e organizar da seguinte maneira: a celebração por si é indispensável. Quando nós estávamos nas cavernas, nós celebrar no sentido da conjunção da comunidade para comemorar algo diariamente. E nós tínhamos as celebrações mais importantes, a celebração da caça. É difícil imaginar algo tão alegre quanto a gente estar num pequeno grupo, 15, 20 pessoas, quase mortos de fome, 2, 3 dias sem comer, de repente a gente consegue, trabalhando em conjunto, matar um animal. E à noite a gente se alimenta desse animal na fogueira olhando as estrelas. Essa é uma celebração da vida. Nós estamos conseguindo nos manter, nós estamos nos alimentando, nós estamos conquistando a vida, nós estamos perpetuando a vida. Porque o casamento é uma celebração de vida, porque dali a vida continua. 2 pessoas irão gerar outras pessoas do ponto de vista material, a vida continua. O nascimento é uma celebração de vida. Então, se a gente consegue entender que a celebração em si é essencial e que o Cristo usa esses símbolos, e se a gente consegue entender que existem celebrações de vida e de morte,
ou celebrações de inferioridade, de superioridade ou de espiritualidade, a gente vai poder olhar para os vários tipos de celebração e avaliar que tipo de celebração faz sentido, né? Observe que com isso a gente já está a milhares de quilômetros de distância da visão medieval. Celebrar é errado. Não, celebrar é indispensável. Agora, é importante que cada um pense que tipo de celebração quer ter. Aí está a grande questão, né? Pegando duas passagens do apóstolo Paulo, uma ele encarnado, outra uma mensagem que ele dá para o livro dos Espíritos, Paulo vai dizer o seguinte: o nosso último inimigo é a morte. E o povo lê, não sabe que Paulo é um grande conhecedor da Cabala, não sabe que Paulo foi discípulo de Gamaliel, um dos maiores cabalistas de todos os tempos, e acha só que ele está falando de medo de morrer fisicamente. E esquece que morte, para judeus e para gregos, também significa mundo inferior, que significa inferioridade. Então, o nosso último inimigo é a morte, mas a morte não só física, ou a física é a mínima, mas a morte e inferioridade. São símbolos que se interpenetram. Quando se fala que Jesus venceu a morte, ele não venceu só a morte física, ele venceu todas as influências da inferioridade. E aí, Paulo vem 1800 anos depois, vai lá para Paris como espírito, não sei onde ele estava, então não sei se ele foi de ônibus, como é que foi, mas sei que ele foi, e ele psicografa uma mensagem dizendo: o nosso objetivo é gravitar para Deus. O que é que ele está dizendo? O nosso objetivo é seguir o impulso do amor. Seguir o impulso do amor é superar o impulso da morte, o impulso da inferioridade. Um impulso que escraviza, né? É se permitir ser atraído pela fonte do amor. Se a gente imaginar simbolicamente a gravidade da Terra, né? Então a matéria puxa para baixo, né? Então, à medida que a gente se espiritualiza, a gente se eleva, a gente se torna mais leve. E isso não é só um símbolo, não, é mais profundo, porque o que é que a gente vê? Nos mundos mais evoluídos, a gente pode saber que a gravidade é menor. Inclusive a gravidade física, a gravidade de Júpiter é menor que a da Terra. Não vou entrar nisso, é só uma nota de rodapé despretensiosa. Acontece que, agora vamos avaliar o Carnaval. Todos os indivíduos que passaram por um caminho espiritual, eles viveram o que se chama de êxtase. Hoje, né, uma linguagem da psicologia, a gente chamaria de experiências de fluxo ou experiências de pico, que são experiências de intenso e profundo prazer emocional. Quando se vive isso, a experiência do prazer material se torna insignificante. Milhares de pessoas religiosas ou não, porque espiritualidade não é religião, né? A gente sabe já disso, que viveram experiências de fluxos dizem que não trocariam nada, poder, dinheiro ou experiências de prazer material pela a experiência de fluxo profunda. Então, a espiritualizar-se é participar de celebrações cada vez mais profundas, cada vez mais prazerosas. Quando a celebração objetiva um prazer superficial, a fuga da realidade, a autodegradação, na verdade, nós estamos falando de celebração da morte. Então, o Carnaval, infelizmente, tem se tornado, nem sempre foi assim, tem se transformado de uma celebração da vida para uma celebração da morte, tem se transformado, infelizmente, de uma celebração de alegria saudável, e a alegria saudável espiritualiza, para uma alegria, entre aspas, degradante. Uma alegria que leva à morte. Por quê? E aí a irmã Stufon socorre a gente com um conceito extraordinário. Ela vai dizer: o oposto da felicidade não é a tristeza. O oposto da felicidade é a insatisfação. Na hora que a gente transforma o Carnaval, que poderia ser algo espiritualizado, numa festa de lidar com de fomentar a insatisfação. E por que o Carnaval fomenta a insatisfação? Porque ele prega uma cultura do excesso.
o excesso de prazer sexual, o excesso de prazer alcoólico, o excesso de prazer de alimento. E isso fomenta a insatisfação, porque no fundo ele está querendo compensar uma insatisfação da maneira errada. Porque a falsa alegria, ela mata a fonte do prazer. Vê a entrevista de qualquer viciado em droga legal ou ilegal ou em sexo. Ele vai lhe dizer que cada vez mais ele precisa de uma maior dose para sentir um prazer mesmo e não consegue sequer repetir a quantidade de prazer que ele sente. Então, a celebração do carnaval é uma celebração de morte porque ela mata, ela destrói a fonte real do prazer. O indivíduo vai precisar de uma quantidade de álcool cada vez maior para ter o mesmo prazer. Vai chegar uma hora que ele vai se matar literalmente de uma overdose. O que é overdose? É a droga consumida em busca de um prazer que o indivíduo não consegue mais sentir. Porque o vício é uma celebração da morte. E o carnaval tem se tornado isso. Porque o vício ele congela a alma. Então é importante a gente entender que não devemos buscar celebrações que cultivam a morte emocional, a morte da fonte do real prazer. Qual é a fonte de prazer mais profundo? Deus. Qual é a fonte do prazer mais profundo? Espiritualizar-se. Quem já passou por experiências profundas de meditação, quem já viveu uma experiência mediúnica profunda, não tem nem como descrever. O que é que você sentiu? Não tem palavra. É algo muito mais profundo do que qualquer comemoração superficial. Então, por isso, sem fanatismo, infelizmente a gente precisa reconhecer que o carnaval hoje se torna uma celebração da morte. Nessa simbologia grega, um pouco também nessa simbologia judaica. Porque é a celebração de uma inferioridade que mata a fonte do prazer verdadeiro. Qual é a fonte inesgotável do prazer verdadeiro? O amor. E como diria João Evangelista, Deus é amor. Então, se você quer ter experiências profundas de prazer, o caminho é a espiritualização. São as experiências mediúnicas saudáveis, são as experiências fora do corpo saudável, são as experiências de confraternização saudável. Que pode ser no hospital, que pode ser numa despedida honesta de alguém que parte desencarnando, que pode ser em ouvir o lamento de alguém e ter o prazer de celebrar a humanidade do consolo. Isso são celebrações, E os antigos prazeres de partilhar a caça, De partilhar um pouco do que você conquistou de alimento com quem não tem. Esses são os prazeres profundos da alma que a gente precisa cultivar, celebrando a vida a cada dia e nos momentos especiais de casamento, de nascimento, E para nós espíritas de partida, de quem cumpriu bem a missão. O que acontece quando alguém cumpre bem a missão? Uma celebração, Temos dezenas de relatos na literatura espírita. O indivíduo chega no mundo espiritual e ali a gente encontra uma imensa celebração. Queira Deus que o nosso carnaval, depois da limpeza que passaremos todos, íntimas e geral do planeta, se torne uma imensa celebração da alegria da vida. Agradeço a todos, que esse feriado possa nos trazer oportunidade de reflexões profundas e o cultivo de celebrações do amor e da vida. Vamos agora para a nossa segunda parte. Que a paz e a alegria possa tocar todos vocês, meus filhos. Estejamos nós atentos, como cristãos desejosos de nos aproximarmos do Mestre, a evitar tudo que possa atrapalhar nossa verdadeira paz interior. Filhos amados, as regiões inferiores da terra precisam de amparo e de ajuda, de consolo e de amizade, e não de loucura,
e não de vocês encarnados, se tornando verdadeiros polos de atração e mesmo de tentação para os vossos irmãos enfermos da espiritualidade. Encarnados não são vítimas, são também atores. À medida em que querem viver desregradamente por paixões infelizes, dificultam a recuperação de todos aqueles que, fracos e viciosos, perderam o corpo físico. Filhos, precisamos de vocês. Precisamos que vocês orem mais. Precisamos que vocês mentalizem mais, nos doando energias para o sagrado dever da fraternidade entre encarnados e desencarnados. Um dia que não deve estar tão longe. Espíritas entenderão que não devem fugir de carnaval. Devem congregar-se em grupos enormes, em retiros vibratórios para a produção de energias socorristas. Quando tivermos milhares e milhares, sonhamos com milhões de espíritas reunidos no carnaval para celebrar a vida, em reuniões mediúnicas, mas também em estudos, em meditações dirigidas, em reflexões profundas, para que possamos, nessa data, realizar imenso socorro tão necessário à pátria do Evangelho. Espíritas, muitas vezes não tens o tempo que desejava, que poderia se desejar para as atividades. Por que não programar carnaval para isso? Reunir em grupos, oração, paz, devoção à causa do Mestre. Maioria não trabalha, poderia dedicar esse tempo ao amor aos mais necessitados. Poderia desenvolver conosco milhares e milhares de ações socorristas nos dois planos da vida. Espíritas, não sejais covardes, simplesmente vos escondendo das energias densas. Organizai vosso interior, organizai vossos grupos, buscai local adequado e realizai as tarefas necessárias. Conjugando forças, milhares de centros unidos, mesmo horário, vibrando, trabalhando e socorrendo, nos será de imenso valor. Espíritas, precisamos agir de forma coordenada, porque o Cristo espera de vós o amparo necessário para ajudar a pátria do Evangelho. Não fiquem como tolos condenando ninguém. Hajam como cristãos. Somente vossa atitude firme transformará energias infelizes em energias sublimes. Somente vossa conduta valorosa será a base suficiente e necessária para uma ação ampla da espiritualidade. É necessário haver proporção de equipe espiritual e material. Não podemos convocar milhares de trabalhadores simplesmente com o apoio de 2 ou 3 ou 4 médiuns. Precisamos de vocês, orando, criando um ambiente poderoso de luz, para que, aí sim, possamos convocar inclusive amigos de esferas mais altas, porque diremos: nobre irmão, tua presença se justifica. Olha que espíritas estão fazendo. São milhões a orar e rogar amparo a todos. Não condenam, querem socorrer. Mas se vós vos entrincheirais em lazeres doentes ou inúteis, que podemos fazer? Bem menos do que gostaríamos, filhos. Preparem-se, filhos. Conversem. Se esse carnaval não for possível, por que não organizar evangelho no lar, atividade em centro, atividade num sítio, um lugar
lugar de paz, onde se possa gerar campo nobre de atividades, que os espíritas entendam que lazer deve ser celebração de vida, jamais atitude mórbida de mero comodismo e descanso inútil, mas sim a alegria que gera paz verdadeira e consolo a quem mais sofre. Esse é nosso desejo, contar com cada um de vocês um pouco mais de prece, um pouco mais de doação, para que nosso trabalho prossiga. E temos esperança real de vermos um dia vocês, ligados ao Grupo Marcos, organizar pequenos grupos em todo o mundo, a se comunicar pela internet, orando, estudando e vibrando, um verdadeiro encontro de almas, presencial ou não, mas com a presença garantida do Mestre. Que todos fiquem em paz, do amigo espiritual da sempre.